E aí galera, beleza? Nessa oportunidade nós iremos falar um pouco da física presente nos jogos de videogame. Iremos modelar aqui dois movimentos clássicos, no caso o pulo do Super Mario e o lançamento dos pássaros em Angry Birds. Pesquisando um pouco sobre esse tema, eu achei aqui um texto sensacional do Andrei Kurka, que eu vou deixar até na descrição desse vídeo, falando que a educação ela precisa passar por uma urgente renovação. Dentre um dos pontos que ele defende, ele fala que falta foco e direcionamento no ensino. Por exemplo, ele diz que as leis da física são necessárias para criar os melhores jogos de videogame, mas a maioria das pessoas gosta de videogame, mas boa parte também não gosta de física. Porque muitas vezes a gente vê aquele monte de conta e vê que falta um significado, falta um direcionamento para isso. E ele cita um conceito que é muito interessante chamado gamification, que é o seguinte: gamification é um processo que utiliza conceitos e tecnologias de jogos para atrair, reter e aumentar o uso de um site ou de um serviço. Tipicamente, a ideia de incentivar os membros de participarem de desafios ou tarefas especialmente projetadas para que tenham um comportamento desejado. Ao participarem de forma satisfatória, conquistam pontos ou atingem determinado status. Então, nosso objetivo aqui é ver o que é que nós podemos usar da física que a gente estuda na sala de aula para colocar num jogo de videogame, por exemplo. Então, bora lá, pessoal, fazer a modelagem. Bom, pessoal, para a parte da modelagem, nós partiremos das funções horárias no movimento uniformemente variado. São as funções horárias de espaço e de velocidade. Função horária de espaço é dada por espaço é igual ao espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo mais at ao quadrado sobre 2. No caso, para a gente modelar um pulo, a gente vai precisar dessa equação, porque um pulo é um lançamento vertical sob a ação da gravidade, né? Então, o A vai ser substituído por G, que é a aceleração da gravidade. AT ao quadrado sobre 2. A função horária da velocidade é também conhecida, é dada por V igual a V0 mais AT. V0 mais aceleração vezes o tempo. No caso do lançamento que a gente vai fazer, que é um lançamento vertical, a gente vai trocar o A por G, onde G é a aceleração da gravidade, né? A equação vai ficar da seguinte forma: V é igual a V0 menos GT. Esse sinal de menos, pessoal, é para indicar que quando se trata de um lançamento vertical, as velocidades e a aceleração da gravidade na subida elas têm sentidos opostos. Então, o corpo ele parte com a velocidade inicial, mas devido à ação da gravidade ele vai perdendo velocidade com o passar do tempo, até o momento em que essa velocidade é zero, que aí é quando ele atinge o ponto mais alto e começa a descer. G é aproximadamente 10 metros por segundo ao quadrado, né, que é a aceleração da gravidade na Terra. Claro, né, que para um engenheiro, estudantes de exatas consideram 9,81, mas aqui, a nível de ensino médio, arredondar para 10, nós não teremos nenhum problema com isso. O que nós vamos fazer agora é calcular qual é o tempo em que um objeto passa subindo em um movimento de lançamento vertical. Isso vai servir, pessoal, para que a gente programe o nosso personagem para ele subir no tempo certo e descer no tempo certo. Então, ele vai subir até um ponto em que a velocidade é zero. Substituindo isso na função horária da velocidade, nós vamos ter que zero, que é a velocidade, vai ser igual a velocidade inicial menos gt. Só fiz trocar o v por zero. V0 menos gt. Se eu passar o V0, aliás, se eu passar gt para o primeiro membro, nós vamos ter o seguinte: gt é igual a V0. Como eu quero saber o tempo, então eu vou passar
a gravidade para o segundo membro, né? Então, se ela está multiplicando, vai passar dividindo. O tempo vai ser igual a V0 sobre G. Tempo igual a V0 sobre G. Esse tempo, pessoal, é o tempo de subida, é o tempo necessário para que a velocidade saia da velocidade inicial e chegue a zero. Então, vamos colocar aqui TS. Okay? O tempo de subida de um objeto é o mesmo tempo de descida. O tempo que ele leva para subir é o mesmo que ele leva para descer. Ok? Então, a gente pode igualar isso aí. Tempo de subida é igual ao tempo de descida. E o tempo total do movimento, que é o tempo que ele leva para subir e descer, vai ser a soma do tempo de subida mais o tempo de descida. Ok? Que esse tempo, que eu vou chamar de T, tempo total, vai ser igual a 2 vezes o tempo de subida, ou de descida, né, se você quiser. Tempo de subida, onde nós vamos ter o seguinte, que o tempo total vai ser dado por... Se o tempo de subida é V0 sobre G, então o tempo total vai ser 2 vezes V0 sobre G. 2 V0 sobre G, certo? Então, esse é o tempo que a gente vai utilizar, essa equação a gente vai utilizar para fazer a contagem do tempo do movimento do personagem. Não pode faltar tempo do movimento nem sobrar. Bom, pessoal, terminada a fase de modelagem, nós vamos agora para a implementação. Para implementar essas equações que nós colocamos aqui, eu vou utilizar uma plataforma chamada Scratch. Scratch, para quem não conhece, é uma plataforma de aprendizagem desenvolvida pelo pessoal da MIT, Instituto de Tecnologia de Massachusetts, cujo objetivo é estimular o aprendizado de uma linguagem de programação para crianças e adolescentes. Eu defendo piamente a iniciação das pessoas na programação através do Scratch, porque vai facilitar um pouco, assim, que às vezes é desmotivador você tentar programar somente com aquela tela preta e você não vê realmente onde é que você está errando seu código. Então isso para quem está começando é terrível. Mas aí se você aprende lógica de programação com Scratch, as outras linguagens vão fluir naturalmente. Então vamos lá programar. Vamos criar aqui um programa que simula o pulo de um personagem usando equações da física, certo? Então, nós vamos vir aqui em Create. Vamos esperar carregar aqui o ambiente de... Certo? Ok. Então, a primeira coisa que eu vou fazer aqui é clicar nesse globo aqui, que é onde a gente pode mudar o idioma, né? Vamos colocar aqui em português brasileiro, né? Beleza. Para a gente criar qualquer programa em Scratch, primeiro nós vamos vir aqui em eventos. Quando clicar em bandeira, você clica e arrasta para esse espaço aqui, certo? Em seguida, nós vamos criar as variáveis, certo? Então, eu vou aqui clicar em variáveis, criar uma variável. A primeira variável que a gente vai criar é a variável tempo. Criar a variável tempo. Vou aproveitar logo que eu já criei a variável tempo, vou arrastar aqui, mude variável tempo para 0, para que sempre que o programa iniciar, ele inicie contando o tempo a partir do 0, beleza? Criar uma variável também chamada V0, beleza? E vou criar também uma variável G. Esse G é a aceleração da gravidade, né? Caso você queira trabalhar com outra gravidade que não seja 10, né, 9,8, que é a gravidade da Terra, vou botar aqui, mude G para 10. Porque geralmente no ensino médio nós consideramos G igual a 10, né, para facilitar os cálculos. Então, agora nós vamos criar a parte do controle desse personagem, né? Nós queremos fazer com que esse gatinho aqui dê um pulo, né,
tudo de acordo com como é realmente na física, certo? Então eu vou vir aqui em controle e vou escolher repita até que. Vou arrastar aqui. Nós vamos fazer o seguinte, a equação que vai nos dizer qual é o tempo que ele vai passar pulando, o tempo total, que é o tempo de subida mais o tempo de descida. O tempo total de um pulo vai ser o quê? 2 vezes V0 sobre G. Então, nós vamos fazer com que esse cálculo aí ele se repita até que o tempo seja maior do que 2 vezes V0 sobre G. Então, eu vou vir aqui em operadores, vou pegar maior, variáveis, eu pego tempo. E agora eu vou montar aqui a expressão, 2V0 sobre G. Se você não sabe por que é 2V0 sobre G, pode deixar um comentário aí que a gente explica, beleza? Então, operadores, vou pegar um de divisão, arrasto. Um de multiplicação, arrasto aqui também. Certo? Aqui eu vou colocar um 2. Vou vir aqui em variáveis. V0 e G. Vou colocar aqui. Beleza. Então, ele vai repetir até que o tempo seja maior que 2 vezes V0 sobre G. Quando a condição for satisfeita, o programa para, certo? Eu vou fazer o seguinte, como o pulo é um movimento em Y, né, na vertical ele vai fazer um negócio assim, então nós vamos fazer o seguinte, eu vou colocar aqui um valor para V0, tá bom? Vamos imaginar que V0 vai ser 30. Deixa eu pegar aqui, mude G para 0. Vou botar assim, mude V0 para 30, certo? Depois a gente pode até mudar o valor de V0 para ver o que acontece, tá bom? Vou botar esse aqui mais para baixo. Aqui dentro eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar a equação para Y, né? Então vamos vir aqui em movimento. Vamos ver aqui. Mude Y para 0, vou clicar e arrastar aqui. Qual é a equação do Y? Como é que a gente faz? Y é igual a Y0 mais V0t mais GT ao quadrado sobre 2. Y0 a gente considera 0. Vamos botar aqui V0 vezes t. Multiplicação. Variáveis. V0 e t, que é tempo. Aí. Menos, na verdade, né, menos GT sobre GT ao quadrado sobre 2. Então, eu vou pegar um operador de menos, um operador de vezes e um operador de dividir. Eu vou colocar esse operador de vezes aqui. Aqui eu vou botar o seguinte, GT ao quadrado sobre 2. Sim, gente, esse tempo ao quadrado eu posso fazer como? Tempo vezes tempo, né? Então, aqui eu coloquei 3 multiplicações, porque eu vou fazer G tempo, G vezes tempo, vezes tempo. E aqui dentro vai ser 2. Beleza? Então, eu vou colocar essa expressão aqui. Opa. Isso, deu certo. G vezes tempo sobre 2, né? E V0 vezes tempo vai ficar aqui. Certo. Então, tudo ok. Vamos colocar aqui, mude Y no lugar desse 0. Vou botar essa expressão aqui. E agora o tempo precisa contar, né? Então, eu vou vir aqui em variáveis, adicione G a 1. E antes de colocar, eu vou mudar aqui. Eu vou colocar adicione tempo. Se eu deixar dessa forma, o tempo vai contar de 1 em 1 segundo. Vamos ver aqui o que acontece, né? Eu vou clicar na bandeira para fazer o teste. Ele deu um pulo, o pulo foi muito rápido. Vamos diminuir aqui esse pulo para 0,01. Vamos ver o que acontece.
Então, quanto menor for o incremento do pulo, mais tempo ele vai passar pulando, né? Mas ele vai subir até um certo instante e vai começar a descer, certo? Então, eu vou diminuir vou aumentar um pouco esse incremento aqui para 0,1, talvez fique mais legal. Isso, então ele está pulando de acordo com a física, né? Quando ele sobe é um movimento, é um lançamento vertical, e quando ele desce é uma queda livre, né? Claro, desconsiderando a resistência do ar, beleza? Então é isso aí. Se gostou do vídeo, deixa aí aquele like. Eu vou ficando por aqui. Dúvidas nos comentários e até mais. Galera, para o vídeo não ficar muito grande, nós iremos dividi-lo em duas partes. E na parte 2 nós iremos fazer a modelagem do movimento dos pássaros de Angry Birds. E iremos também fazer a simulação desse movimento em Scratch. Então, se esse vídeo foi interessante de alguma forma para você, não esqueça de se inscrever no canal, dar aquele like para ajudar aí na divulgação, né? Compartilhe nas redes sociais para os seus amigos. E é isso aí, valeu!